Muito bom dia, cá estamos de novo para levarmos a efeito mais uma conversa com uma figura conhecida do Conselho de Estarreja, na circunstância o nosso amigo Sr. António Simões Pinto, subejamente conhecido, sobretudo aqui na freguesia de Canelas, mas também no Conselho, e o nosso propósito, tal como há instantes falávamos, é conhecer um pouquinho da história também de Canelas, entretanto também falarmos a propósito da sua passagem pela Junta de Freguesia, foi presidente, episódios de vida que viveu, passa a redundância, porque também foi militar na altura, portanto é este conjunto de questões que aqui vamos tratar num ambiente perfeitamente descontraído e, antes de tudo, queria agradecer o facto de nos ter recebido em sua casa, aqui em Canelas. Ficamos gratos por isso. E vamos começar. E eu começaria então por perguntar quem é António Simões Pinto. António Simões Pinto é uma figura que nasceu há quase 70 anos e de maneira que anda para aqui aos empurrões. Tenho tido altos e baixos na vida, tive doenças bastante complicadas, problema pulmonar, enfim, tive tirar veias, eles é que tiraram veias das pernas e puseram lá para o coração funcionar. O Sr. António Pinto é daqui de Canelas. Natural de Canelas. Portanto, um canelense de gema. De gema, posso dizer assim. E com muito amor à minha terra. Entretanto, antes propriamente daquela vida ativa, ou mais ativa na política, quando foi presidente de junta, justamente numa altura em que não havia ainda a agregação das juntas, não sei quantos mandatos fez. Eu fiz 4 mandatos, lá 16 anos, é uma vida. Nisso no tempo em que a presidência era assumida pela senhora Maria de Lourdes Abreu. Abreu, sim. Portanto, foram 16 anos. Sim, 4 mandatos, cada mandato, claro. 4 anos, 16. Tem boas recordações dessa altura, tem más recordações também dessa altura. Tenho pouco, de tudo um pouco, mas de um modo geral tenho boas recordações. As coisas passaram-se bem, de que modo é que também contribuiu para o desenvolvimento, sobretudo de Canelas, já que era da Junta de Canelas que se tratava, muito trabalho. Sim, nada mais sem trabalho e tive realmente muito trabalho. Tive uma boa equipe que me ajudava muito. E assim se fez. Não havia uma sede da Junta, não tínhamos um terreno. Tivemos que comprar o terreno, tivemos que fazer a Junta, porque a Junta era em casa do secretário e em casa do presidente. Não havia edifício. Não havia edifício de Junta. E, portanto, comprou-se o terreno e fez o edifício e pronto, foi andando. Agora... Quais as obras que o marcaram mais aqui na freguesia, que estiveram sob a sua alçada, certamente? Há obras, digamos, mais precisas, mais necessárias que foram feitas durante esses mandatos e que o marcaram também assim? Sim, havia necessidade de alargar o cemitério, o velho. Mas foi-se sepultando, até já nos corredores, até que chegámos a uma conclusão. Isto tem que acabar, porque não temos onde sepultar as pessoas. Tem que se arranjar um terreno, comprá-lo e começar a edificar, fazer as campas. E assim foi. Ali já no velho nunca havia mais ninguém, já se andava a sepultar no passeio. Para que comprámos um terreno lá em cima, onde está agora instalado um novo cemitério. É grande, realmente, com muita dificuldade, porque era preciso pagar e não havia dinheiro. Mas nessa altura era mais difícil, não é? Graças a Deus tudo se arranjou e está lá um cemitério. Para além do cemitério, havia outras necessidades que a freguesia carecia nessa altura, certamente. Havia a sede da Junta, não tínhamos, já disse, a secretaria era em casa do secretário, pronto, havia
necessidade de passar um atestado, não sei o quê, ou tínhamos que esperar, ou o que as pessoas combinavam, mais ou menos. E, claro, tudo isso era uma carga de trabalho bastante grande. Então, há necessidade de fazer uma sede. Comprou-se o terreno e construiu-se a sede. Está lá. No que toca a arruamentos, saneamentos, tudo isso também teve alguma preponderância nessas obras? Pugnou por essas Propriamente obras? das obras, não. Isso, as obras foram da Câmara, mas nós pedimos. Claro, mas havia solicitações da população, certamente, Sim, sim, sim. para fazer obras também, a esse nível de estradas, de arruamentos, sobretudo de arruamentos, não é? Os arruamentos. A Câmara, nisso, era Colaborante. colaborante, exatamente. E foi-se fazendo, a freguesia foi evoluindo um bocadinho, alargamento de caminhitos, que agora são estradas, pavimentação, mas isso a Câmara é que enxava porque Claro. nós não tínhamos dinheiro para isso. Olhando hoje para Canelas, acha que de facto está bem apetrechada, quer a nível da saúde, da educação, da própria mobilidade das pessoas, quando falamos aqui também em arruamentos, ou acha que ainda há necessidade de melhorar alguns aspectos aqui da freguesia? Necessidades de melhorar, há sempre. Claro. Porque, isso não está bem, vamos tentar melhorar. Mas de resto, agora a freguesia praticamente tem tudo o que necessitamos. Jardim de infância, das escolas, Sim. arruamentos também estão bem, muito melhor do que aquilo que encontrou, certamente. Sem dúvida, porque antigamente, quando fui para lá, havia muita ruas que era só lama, no inverno, claro. E agora praticamente está tudo pavimentado, alcatroado. E não se pode dizer que Canelas que em arruamento seja mal. Um ex-libris da freguesia é também a banda Binga Canelense. Canelense. Eu não sei se fez parte de algum órgão social da banda durante a sua vida. Não fiz. O meu filho é que é, pertence lá à direção de qualquer coisa. De resto, uma banda que julgo ser a mais antiga do Concelho de Serreja. 150 anos. 154, 5, Sim. posso estar aqui a enganar-me. Mas deve andar à volta disso. Entretanto, o Sr. António Simões Pinto passa por uma guerra. Essa verdadeira. É verdade. Eu estive na Guiné, estive lá 21 meses, e lá a coisa sempre feia, porque estava mesmo mal, porque na Guiné era Foi logo no início da intervenção independentista, disse-me 1966. Eu assentei tropa em 65, 66, agora não tenho bem presente, e fui para a Guiné em 67, 68. Numa altura em que estava no auge, se é permitida a expressão. Pancadaria velha lá. Estava muito mal aquilo. E digo sinceramente, eu não morri, porque se calhar Deus pôs-me a mão, desviou-me a cabeça, porque eu via as balas a assobiar junto às orelhas. Foi uma experiência que o marcou mais profundamente. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Graças a Deus, no meu pelotão, eu era forrel na altura, e no meu pelotão nunca tive nenhum ferido grave, às vezes umas escoriações, mas passageiras, não houve nada de especial. Nunca veio de férias ao continente, como se chamava então, à metrópole, aliás, como então se chamava. Vim cá, vim conhecer o meu filho. Já era casado na altura? Era casado na altura, casei na tropa até, porque havia pessoas, casa-te, mas não sei o quê, para ver se não vais para o ultramar, não sei quanto. E tudo eu foi. Me casei e tal, arranjei tudo à pressa. E de repente. Mas aí lá com o camisola. Portanto, digamos que é um ex-combatente. Sim. Voltando um bocadinho atrás, e falando nesta questão da agregação das freguesias, Canelas está junta com Fórmula 1. Nesta altura muito se discute, de novo, a agregação de Veiros e Bedoído, aliás, a desagregação de Veiros e Bedoído.
Foi realizada recentemente uma Assembleia Municipal e os cidadãos, enfim, aprovaram por unanimidade essa separação, de novo essa separação, com Canelas e Formelã, nada disso se passa nesta altura. Portanto, ficarão unidas, continuarão unidas. Eu julgo que sim, mas na minha opinião deviam ser desagregadas. Porque Canelas é Canelas e Formelã é Formelã. E os residentes, Claro. os naturais das freguesias também se calhar sentem essa sensação. Então, mas eu sou de Canelas, eu sou de Formelã, ou como é. E acho que, para mim, devia ser é Canelas, Formelã é Formelã. Portanto, é um dos apoiantes de uma eventual desagregação. Desagregação, sim. Na altura, não me terá percebido muito bem essa ideia de juntar as duas freguesias. Eu não me apercebi muito, não percebi muito bem dessa coisa, mas sempre no meu íntimo fui contra isso. Canelas é Canelas e Formelã é Formelã, como já disse. E pronto. Mas assim quiseram, assim sei. Tem os livros. E, portanto, mas o povo também tem uma palavra a dizer. Sim, o povo não encarou muito bem essa situação. Não gerou, mas também não levantou, Não levantou grande problemas e não foi ainda dada a conhecer qualquer intenção de se fazer essa desagregação aqui em Canelas. Portanto, o Canelas e Formelã, portanto, continuará, em princípio, continuarão juntas, não é? Isso, da sua experiência autárquica, traria vantagens, quer a uma, quer a outra freguesia, a separação? Ou acha que, estando como está atualmente, as coisas vão decorrendo com normalidade? Olha, como está agora, como o senhor disse, estão a decorrer com normalidade. Mas no interior de muitas pessoas, tanto canelenses e talvez formelanenses, queriam a minha terra é esta, pá, é amor à terra. Claro. E, portanto, esta separação, nesse sentido, não trouxe muito bom, digo eu. O sentimento pelas raízes perde-se um pouco com esta Sim. agregação das freguesias. Mas há outros sentimentos que certamente, e há outras, digo eu, há outras finalidades que dizem respeito, são intrínsecas às próprias freguesias e talvez elas não consigam por si só desenvolvê-las, porque de facto a União obriga a que os dinheiros públicos sejam repartidos pelas duas, enquanto se fossem freguesias separadas, se calhar a canalização desses dinheiros seria, digo eu, mais bem aproveitada ou melhor aproveitada do que propriamente como está assim. É que dividir por dois é uma coisa e dar a um e dar a outro é diferente. É diferente, é verdade. Olha, sobre isso, praticamente nada sei de concreto, mas, quanto a mim, e continuo, a freguesia está no coração das pessoas, das naturais da freguesia. Portanto, façam o que quiserem, não é? Mas, no meu entender, é Canelas, não é Formelã. Muito bem. Sr. António Simões Pinto, histórias de vida ao longo destes 70 e disse-nos já há pouco, 79? Sim, 79. 79 Chegar a janeiro serão 80. Histórias de vidas que mais o marcaram, para além da ida à Guiné, o combate na altura pela independência estava no seu apogeu, mas tem certamente outras histórias de vida em que gostávamos de ouvir da sua parte, relativas sobretudo aqui a Canelas e a si próprio. Umas mais difíceis, outras mais fáceis. O que é que nos pode acrescentar mais? Sei lá, praticamente não há muito mais a acrescentar. Mas, Depois da Guiné, regressou a casa. sim, graças a Deus. Trabalhou na indústria? Não. Trabalhei na Quimigal, no escritório. Durante alguns anos ainda. Ainda foi nos Aritos. Depois disso reformou-se. Sim, quando vim do ultramar. Olha, agora é que eu estou baralhado.
Não sei se, anos 70. se eu fui depois para a Quindigal, depois já do regresso da No tropa. regresso da tropa. Eu estive na CP também como praticante de fator, depois fui para o ultramar, depois é que regressei e fui para a Quindigal. Com os pais ainda vivos após o regresso Sim, da Guiné. sim. Foi uma alegria, naturalmente. Então, com certeza. Pois, Livrar-se daquela batalha, no fundo era isso, digerir aquela batalha, chegado o término das suas funções enquanto militar, foi uma emancipação enorme, pergunto. foi, porque na tropa o indivíduo anda sempre ali debaixo de ordens e vigos. E a pensar sempre quando é que será ou como é que será o dia seguinte. Exatamente. Porque passámos lá bocados um bocadito difíceis. Íamos para as operações, como Claro. se chamavam, e por vezes víamos a coisa mesmo preta, pá, preta mesmo. Muito bem, nós vamos fazer aqui uma breve introdução. Fechamos estes primeiros 15 minutos de conversa com o nosso amigo António Simões Pinto, um homem que desenvolveu atividade política, desenvolveu atividade militar, desenvolveu naturalmente atividade cívica e que está hoje aqui ao nosso lado para perpetuar essas memórias, de modo a que os vindouros possam vir a saber quem foi quem, o que fez pelo Conselho, pela sua terra natal, e voltaremos então para dissecar um pouco mais a este propósito na próxima semana. Até lá. Bom, regressamos à casa do nosso interlocutor de hoje, o Sr. António Simões Pinto. Tínhamos... Rego. António Simões... Rego Simões Pinto. Fica o nome completo. Mas, abreviando, ficamos com o António Simões Pinto. Com certeza. Deixámos o último programa com aquela ideia da guerra, mas deixemos de parte agora a guerra, porque essas nunca trazem boas recordações. Vamos a esta vivência canelense. Já falámos da banda Binger Canelense, uma das mais, ou se não mesmo a mais antiga, do Conselho. A Junta, na altura, também apoiava esta banda, de alguma maneira, ou não? A banda era completamente independente, tinha meios próprios. No tempo que eu estive como presidente da Junta de Freguesia, a banda recebia sempre, não muito, porque também não tínhamos muito dinheiro, mas recebia sempre alguma quantia de dinheiro, não é? Que lhe dava. Sobretudo para instrumentos. Sim, nós usávamos para a direção da banda. Claro. E a banda distribuía como entendia. Armazenando o dinheirito e depois para comprar instrumentos, para comprar as partituras, pronto, para as despesas. E mantém-se ativa e com qualidade. De resto, há um percurso agora pelas igrejas onde estão a ser feitos concertos. Julgo que aqui em Canelas já foi feito. Já. E foi a banda Bingo Canelense que deu esse concerto. Sim. Outros episódios que se lembre e que o marcaram também. Algum em especial, aqui na vida, na comunidade canelense. Há pouquinho falou-nos que tudo correu bem. Não teve dissabores quando essa gestão da freguesia, problemas de maior monta, enfim, quando digo de maior monta, mais difíceis de encarar e de resolver? Não tive grandes problemas nesse sentido. Falou do cemitério, portanto está arrumado esse assunto. Arrumado, está, porque o cemitério estava já sabe, como disse, estava a sepultar nos passeios. Não havia espaço mais. Deste lado daqui, lado poente da freguesia, debatem-se também com problemas que têm a ver com a salinidade das águas nos terrenos de cultivo. Na altura já se falava nisso? Já. E o meu pai era guarda, pronto, tinha as beiras, as motas, como chamavam. Exatamente. E os teiros, portanto, nas marés vivas, vinha aquilo
passava, dava cabo da água doce que o gado bebia. Foi uma carga de trabalho. Ainda acontece um pouco isso hoje. É natural. Não Eu está não completamente tenho presente, porque agora estou afastado dessas coisas, claro. mas penso que agora não deve haver problemas muito grandes. Embora ainda se fale no Baixo Vogo Lagunar, nessas cheias, ou seja, águas salinas, que de facto ainda não é um problema, digamos, resolvido. Sobretudo nesta zona, o Ovar também se queixa da mesma situação, mas não estará ainda completamente resolvido, ou não estará. Tem havido esforços por parte das entidades oficiais, nomeadamente das câmaras municipais, da própria CIRA, a Comunidade Intermunicipal da região de Aveiro, mas julgo que não estará por completo ainda, de facto, resolvido o problema desse avanço das águas salinas. Das águas. Só nas marés vivas, porque de resto eu agora não tenho assim muito conhecimento direto com a situação, mas agora penso que a água que já não sobe à maneira de passar para o lado. É um problema resolvido. Está resolvida. Quando nos lembramos de um episódio mais trágico acontecido aqui, com essa subida das águas também, em que as pessoas iam às marinhas, aos campos, tirar o seu gado. Exatamente. Houve um desaparecimento Lamentável. Foi um lamentável Álvaro Nora, não é? Álvaro Nora. Que era também pessoa muito ativa aqui na Muito freguesia. ativa, pá. Muito. E o que eles, ao falar, precisamos disso, aquilo era resolvido praticamente de imediato. Nesse aspecto era um indivíduo formidável. Um canalense também de qualidade. De gema. De gema e que fazia avançar também muitas ideias e concretizava-as em prol da comunidade canalense, naturalmente. Sem dúvida, era ele O principal mentor da coisa. E o principal mentor e às vezes executor também das coisas, não é? Sim. Muito bem. Quimigal foi outra experiência. Foi outra experiência. Estive lá ainda uns anitos e pronto, dava-me bem, tanto com os colegas como com toda a gente. Isso ainda antes da política. Sim, Antes da política, da assunção do cargo de presidente de junta. Antes disso ainda, não é? antes. E até havia lá um sujeito, talvez até conhecesse o Saramago, o Balhote. Talvez, mas de momento não estarei a ver. E então o pessoal perguntava-lhe, o Saramago, quem é o teu patrão? O meu patrão é o Sr. Pinto. O Sr. Pinto? Pois, o Sr. Pinto é que é o meu patrão. Porquê? Ele é que me paga. Porque eu estava na secção pessoal, nós dividimos lá o dinheiro, íamos levantá-lo, Claro. à tesouraria, dividimos, já tínhamos o dinheirinho em envelope a cada trabalhador. E Na ele altura ainda era assim, não é? Entregava-se o envelope o com envelope a remuneração mensal a cada um dos colaboradores da empresa. E aos assalariados, como chamamos, era quinzenal. Uhum. Era quinzenal. Trabalhava só sábado também, na altura ainda, ou era já meio-dia só de sábado? Ora bem, nós no escritório, ao sábado, só se houvesse assim muita necessidade, não se trabalhava. E também fazíamos, havia alturas, na altura chamava-se o imposto profissional, ou Sim. aí trabalhávamos, fazíamos muitas horas para que às vezes já saturava. Saímos já à meia-noite, tínhamos que apresentar o serviço feito até ao dia tal, aquilo era... Na altura, lembra-se quem era o diretor da Quimigal? Engenheiro Vasco Ribeiro? Não. Um era o Ferreira de Almeida. Não sei se era o mais velho, se era o Vasco Ribeiro, sim senhor. Que chegou a conhecer ainda, Conheci. forte, um homem de estatura alta. O engenheiro Breda Uhum. e outros, agora não me recordo o nome. Passaram por aquela empresa milhares de trabalhadores e também, quando nos lembramos do amoníaco português, terá sido o pontapé de saída para a instalação de outras empresas na área química. Aqui em Estarreja, digamos que essa história estará um pouquinho ainda por contar, a do amoníaco, que depois deu lugar à Quimigal,
CUF, hoje chamada Bondalti. Agora é Bondal. Agora é Bondalti. Para mim é novidade. Do grupo CUF, de José Melo, mas eram empresas na altura, e eu abria porque aqui Miguel também, onde de facto os trabalhadores dispunham de muitas benesses, benesses no sentido de terem já uma cantina, um refeitório, tudo isso já existia para que os colaboradores pudessem também usufruir dessas instalações e, naturalmente, aí estabelecer algum convívio também com os outros colaboradores. Na altura em que fui para o Amoníaco, agora aqui Miguel, tinha um refeitório, tinha tudo, comia lá muita gente e também havia muito mais volta a trabalhar. Chegou a empregar cerca de 2.000 pessoas, à volta disso. 2.000 não direi, mas 1.000 e muitas pessoas havia. Um ambiente bom também, na altura? Sim, eu pelo menos trabalhava no escritório, aquilo era uma família. Claro. Na parte nos outros setores, não conheço, mas também penso que tudo estava a correr normalmente. Para continuarmos este excerto dos 15 minutos que fazemos, que estamos a fazer estas gravações em blocos de 15 minutos, ocorre-lhe mais alguma situação que importa aqui referir, por engraçada ou por mais triste que seja? Engraçada foi quando o 25 de Abril. Viveu esse período também, não é? Eu estava para o Porto, portanto, quem fazia... Nós levávamos os cartões perfurados lá, faziam ali na fábrica. Os cartões de ponto? Os de ponto. E depois aquilo ia lá para uma máquina para fazer as folhas de vencimento. E no 25 de Abril, eu fui, normalmente, mas achei muito estranho, porque ali em Gaia, desde Santo Vídeo até à Ponte de Dom Luís, demorei quase uma hora. E eu, caralho, porque então, andávamos 1 metro, 2 metros, parava. Eu, além de serviço, e levava no banco de trás do carro um embrulho grande com os cartões, que tinham depois ir lá para as máquinas e assim, para fazer as folhas de vencimento. E aquilo nunca mais andava. Eu, mas o que é que se passa? Pá? E sempre música portuguesa. E admirado com aquilo, mas não sabia do que se passava. À chegada da ponte de Dom Luís, quase que me virava o carro de pernas para o ar para ver o que é que eu levava, o que é que eu não levava, o que é isto, o que é aquilo. Oh, senhora, eu tenho aqui, são cartões, mas vou mostrar os cartões, vocês não podem mexer nisto, porque senão me baralham as secções homogéneas, não sei quantas. Pronto, está bem. É só isso que leva, ou ali para a bule, se chamavam aqui de bule, onde são processados os vencimentos, em folhas, e depois guardo e levo para a fábrica. Pronto, vá lá. Não tenha problemas, vá na sua calma, vai não sei o quê, pronto, mas ia já com um bocado de receio. Foi aquele tempo para que... Às tantas que isto aqui... e tinha até o meu carro era novo, na altura, pá. Com 2 comigo, começa a ir pedradas ao carro, dá um bocado do carro. O carro do Sr. António Simões Pinto. Sim, ainda por cima. Era novo, tinha 4, 5 meses. E eu ia com medo, que aqueles gajos estão a dizer pancadaria, pedradas ao carro, então um bocado no carrinho. Mas vá lá, não há problema nenhum. Isso foi a altura, logo após o 25 de Abril, em que o período era mais conturbado politicamente e, de facto, cometeram-se aí alguns excessos. Sim. Aqui no Conselho, nem tanto, embora também tivesse havido algumas manifestações que às vezes redundavam em confusões, mas a Canelas também não sofreu muito com isso, não houve nada de especial que acontecesse nesse sentido. Não é? Até porque Canelas é uma freguesia pequenina, como sabem, e o pessoal conhece todo um ou outro, tudo dentro da normalidade, não houve problema nenhum. Portanto, quando regressou, vinha satisfeito, naturalmente, porque trazia as coisas em dia e na devida conta. Exatamente. Porque, de outro modo, seria complicado para fazer esses pagamentos na fábrica, não é? Pois era, porque
Sim, e íamos para o Porto, levávamos os cartõezinhos, já devidamente perfurados, por lá umas maquinetas. Parecia aquelas, as licenças da rádio, antigamente, Uhum. nos furinhos, aquilo, os cartões também eram assim. Havia a máquina de. Pronto, estava-se a registrar aquilo e a máquina perfurava aquilo tudo. Outros episódios que, pela negativa, agora vamos falar um pouquinho também do aspecto menos bom destas coisas, recorda-se de algum em particular, na fábrica ou fora dela, na sua vivência com os patrícios aqui de Canelas, há algum episódio que Não. queira salientar? Nunca teve grandes problemas com a população, enquanto Presidente já nos disse, enquanto Presidente da Junta, portanto, correu tudo dentro Correu da tudo dentro da normalidade. normalidade, sim, correu tudo. Gente a ajudar, a colaborar também com... Toda a gente da freguesia colaborava. Andámos na altura com a construção da sede da Junta, que hoje lá está, e então convidávamos as pessoas para ir para dar qualquer coisa, ou madeiras, lenhas, dos nossos campos e de baixo. Toda a malta colaborava, uns a ajudar os outros, cortar e carregar e mais aquilo para os tratores. E pronto, Canelas sempre foi muito unida. Canelas teve um flagelo há uns anos atrás e o ano passado também, aliás, este ano também, que foi ou foram os grandes incêndios que ocorreram. Mais ali pelo lado do Poente, aliás, nascente, mas que de facto afetaram muitas famílias, embora a situação depois tenha sido resolvida ao fim de alguns dias. O Sr. António Simões Pinto também viveu esses momentos trágicos, ou pelo menos muito difíceis aqui em Canelas, dos incêndios. Isto, sabe que um incêndio afeta muitas famílias. Claro. Porque tem os seus pinhais, tem as suas madeiras, pilhares, e depois já não dá na venda. E alguns até nem querem a madeira queimada. De maneira que, olha... Foram incêndios este ano, ocorreram alguns também, puseram a população em sobressalto, mas foram debelados. Foram debelados, mas mesmo assim ainda chegou a andar muito perto das casas. Ali na zona do Espinhal, que é a parte mais do lado nascente. E aí as pessoas assustaram-se com aquilo. Muito bem, nós estamos no final desta nossa conversa. Eu não sei se o Sr. Simões Pinto, mais conhecido por Simões Pinto, quer acrescentar algo relativamente ao que aqui já foi dito. Se o quiser fazer, estamos à vontade. Pois não tenho praticamente mais nada a acrescentar. Voltar à política, isso é coisa arrumada. Ui, Voltar ao trabalho também já é coisa de que se ocupou durante o tempo que chegue. Portanto, e tenho sempre trabalho, tenho a minha agricultura dita, agora sou eu e a minha esposa, praticamente, quando os meus pais eram vivos, depois nós ajudávamos claro. a eles. Agora vamos resolvendo a situação. Sossegadamente. Sossegadamente, exatamente. E com saúde. Temos, na altura, não tínhamos trator, agora temos um trator, já há uns anos. Fazemos praticamente tudo, eu e a mulher. O arroz de Canelas, eu não sei se temos o tempo a expirar, ainda temos mais um minuto. Relativamente ao arroz de Canelas, que agora voltou a plantar-se, de resto foi feita uma colheita, Canelas e Formelã, sim. foi feita a colheita. Mais Canelas, Canelas. Para Formelã já não há tantos arrozais. É aqui a zona de Canelas e Salgueiro. Este ano também fizeram no cultivo e recentemente a colheita. É também de alguma maneira um ex-libris aqui da região. Sim, sem dúvida. Agora há terrenos que já estão a criar canísia, mas antigamente, na altura de apanhar o arroz, subimos ali na monda. A monda é na altura que ele ainda está pequeno, para tirar a milhã, como costuma dizer. Exatamente. E depois cresce e é bonito. Era, ainda é, mas agora há menos. A espiga do arroz amarelinha. Dourada. Era lindo.
É desse tempo em que essa cultura era mais, mais ativa, por exatamente. parte das pessoas também que faziam o cultivo, a ceifa, a colheita, A a monda, depois tirar os grãozinhos do arroz. Como é que faziam? monda, Era a chamada malhadeira? Não, a malhadeira para malhar, não é? para malhar. Mas depois havia uma máquina que fazia manualmente essa A ventaneira, que era para erguer o arroz. ventaneira. O que estava fraco, ou que estava mal criado não, da Mal educação. Claro. Portanto, o vento punha para fora e o bom descia Ficava. para baixo. De resto, havia muitas famílias que viviam da produção de arroz. Sim, sim. Eu lembro perfeitamente, os meus pais tínhamos uma terra, e temos, a terra está lá, mas agora está a criar canícia. Que a semear à mão, o arroz levava 8 alqueires. 8 Um alqueires, alqueire eram 20 litros. 20 litros. Era bastante. E aquilo dava muito arroz. Agora, Era uma tarefa dura na altura também, sobretudo a plantação e também primeiro era semeado à mão. Tumba, e as sanguessugas a dar cabo das terrenos pernas. alagados, com as sanguessugas, Tinha que ser alagado, porque o arroz não Claro. dá em seco. um terreno úmido, pelo menos tem que ser, não é? Se tiver água, melhor. Tem que ser água. Tem que ser água. O arroz cai e depois começa a enraizar e vem cá para cima. Depois havia aquelas hornas que eram um conjunto das apanhadeiras, vamos chamar-lhe E assim, as mondadeiras. e as primeiro eram mondadeiras com o seu mondadeiras, chapéu que eram típico. bandos que à noite vinham todas a cantar e mais o quê. Era um tempo mais alegre. Agora também não havia tantas diversões. Claro. Agora é que tem tudo. E às vezes até é em excesso. Às vezes demais. Antigamente não. O que é que havia? Praticamente nada. E Caminha para muitas aí vezes acima, passavam a noite, ou as noites nos chamados palheiros, para no dia seguinte continuarem o trabalho. Sim, que havia campos de arroz lá muito para baixo, pá, e aquilo A era distância grande. Era. mais de uma hora a ir a pé, até lá esses campos. Tinha lá umas casas, não é? Onde eu guardava, eu não sei porque nós não tínhamos. Tínhamos arroz sim, mas não tínhamos assim, tão grande, uma área grande. Olha aqui, olha, eram outros tempos. Outros tempos. Não havia diversões, não havia nada, era um tempo alegre. Apesar de tudo, vivia-se com alguma satisfação. Era. Agora, temos demasiado. Quando se tem muito, é difícil depois fazer as escolhas, não é? É verdade. Muito bem. Nós vamos ficar por aqui, não sem antes agradecer de novo a amabilidade para connosco, Olha, para foi um connosco, prazer, não tem jornal, nada que agradecer. mas Foi um ficamos prazer. muito gratos também por ter acompanhado esta entrevista, porque já tivemos outras, enfim, feitas no mesmo sentido, conhecer um pouco das pessoas que de alguma maneira contribuíram também para o desenvolvimento do Conselho, e ficaríamos então por aqui. Reitero os agradecimentos Não e tem com nada os que desejos agradecer. de muita saúde e de muitos anos de vida ainda para nos contar, quem sabe, outras histórias um destes dias. Muito obrigado, Sr. António Simões Pinto. Por nada. Foi um prazer tê-los aqui e quando for preciso alguma coisa estou à disposição. Muito obrigado. Dentro Ficamos dos então meus por aqui. conhecimentos, não é? Claro. Ficamos então por aqui, viemos a Canelas falar com alguém que conhece profundamente esta zona, esta freguesia, e voltaremos numa próxima edição com outro interlocutor. Até lá!